E está começando mais um episódio do nosso podcast Franquia Sem Segredo, onde a gente tenta desvendar para você o mundo sombrio do franchise. Eu tô poético hoje, tudo bem, Luiz? Tudo bem, Rizzo? Hoje tá poético, agora com caneca. E agora, diretamente da Austrália, temos a nossa também aqui, né, Rizzo? Com caneca. Com caneca do Franquia Sem Segredo. E aí, tudo bem? Tudo em ordem? Tranquilo. Preparados para mais assuntos polêmicos? Não, eu fiquei aqui travado, né? Esse negócio de sombrio me deixou meio travado. Deu medo. Até porque não tem nada sombrio, né? Os números são bem transparentes, né, Rizzo? O que a gente vai ler hoje é... Espero que sim, espero que sim. O que a gente vai ler hoje é transparente. Vai depende de onde vem, né? A estatística, cada um dá um número, né? A fonte, cada um dá um número. Depende de qual IBGE você está usando. Mas se for esse IBGE aí, cara, essa fonte aí é segura, né? Esse aí, aqui tem um bom banco de dados. O Ricardo, que está me chamando muita atenção, a gente discute engajamento, né? Quantos empresários, quantas pessoas que começam a seguir a gente e que têm as mesmas crenças. Seriedade, integridade, confiança com a rede. Né? Eu acho que isso é que está sendo muito interessante e que está valendo muito a pena. Isso é muito legal. Até vou deixar um recado pro pessoal aí que está assistindo, curta, compartilhe, né? Esquece de ativar o sininho para quando a gente postar o vídeo. Toda segunda-feira sai podcast novo no canal. Nosso podcast aí, cerca de uma hora e pouquinho, mas sempre com assuntos relevantes do mundo do franchising. E também manda seu comentário, manda o seu alô. Se você tiver uma rede de franquia, quiser bater um papo com a gente, falar da tua rede, você que está querendo iniciar na franquia também, né, Luiz? Então vale a pena entrar em contato aqui, que tem 2 especialistas feras para conversar com você. O legal é que a gente traz as dúvidas para responder e colocar, porque são pontos de vista diferentes, né? Alguma opinião talvez surta algum efeito e possa dar uma terceira ideia boa. E a gente fala no ar também, né? Não tem frescura aqui, né? A gente fala no ar aqui. Aqui ninguém tem papas na língua, né, Luiz? Não fica editando. Bom, vamos lá. Começar. Fala, Rizzo. Só para perguntar rápido, antes de começar, alguém teve em Israel, foi no McDonald's? Não. Ainda não fui, mas vou. Eu pensei que você já tinha ido. Não, eu já ia fazer a cobrança. Eu vou em final desse mês. Final do mês. Tá. Mas o McDonald's lá tá rodando normal? Normal. Mas tem uns lanches diferentes, né? Na Rússia, né, que saiu, né? Eu não sei. Hein, Rizzo? Na Rússia que o McDonald's saiu? Ele saiu da Rússia, mas os russos montaram igualzinho. Simplesmente se apropriaram. Mudaram. E algumas pessoas já me falaram que voltou agora, mas foi só aquele momento, né? E com o Trump eu acho que vai voltar. Não sei. Parece que foi feita assim, uma cobertura para tentar segurar, né? Muda a placa, mas o sanduíche continuou o mesmo, a operação continuou igual. Né? Sobre aquela história, né? Sob nova direção. Sob nova direção. E por um período, né? Só por um período. Bom, o programa de hoje está polêmico. Eu falei que está polêmico porque nós vamos começar falando de uma matéria do UOL Empreendedorismo, que saiu no dia 12 de janeiro de 2025, desse ano, falando sobre mortalidade das franquias, tá? Então, a headline da matéria é o seguinte: a mortalidade das franquias. Apenas 6,7% sobrevivem após 2 anos de operação, tá? E essa matéria foi uma matéria que deu o que falar, porque depois saiu errata, enfim, um confundiu, achou que era uma coisa, outro achou que era outra. Rizzo, até eu vou pedir para você contextualizar um pouquinho, para quem está assistindo o podcast, sobre essa matéria aqui. Dá um panorama geral antes da gente entrar no detalhe. Então, o panorama é que, acho que nosso episódio 6, 7, 8, a gente falou muito sobre a questão de integridade do franchising que está sendo pedida pela ABF. E a gente explorou um tema muito, mas muito forte mesmo, que foi há mais de 10 anos a mudança dos estatutos da ABF, a partir dos anos 2000. Né? Ali se começou a fazer pequenas mudanças, mas teve uma que foi absolutamente fundamental para a gente entrar na bagunça que nós estamos entrando hoje. Né?
que é aquela que você não precisa estar fazendo franchise de acordo com a lei. Pelo menos você seguindo em parte a lei já é considerado uma franquia, já é e já pode se associar na BF. Aí, novas, digamos, categorias foram colocadas, né? Desde a categoria do selo, né, que a gente já discutiu muito, mas startup, uma série de outras que a gente sabe que não é franquia, que não vai virar franquia, porque o dia que virar franquia deixou de ser startup, né? Porque já está consolidada, já está no processo de multiplicação. E aí eu comecei a levantar os dados dos efeitos disso. Os efeitos disso é muita gente entrando, fazendo de conta que está fazendo franquia, transformando as suas operações de revenda, de distribuição ou de qualquer coisa que você puder chamar, o tal do omnichannel, né? Em franquia. Só que essas coisas quebram pelas mesmas razões que representantes já quebraram, distribuidoras já quebraram. Só que quebram com uma velocidade muito maior. Esse é o contexto. O contexto é o quanto que franqueadores desapareceram, que não eram franqueadores, mas foram considerados franqueadores e que simplesmente desapareceram. Ou seja, os números que a matéria coloca, você tem duas formas de enxergar, né? Os números e as pesquisas e estatísticas, depende do banco de dados que você está consultando. Porque ou você está olhando pela ótica das redes, ou seja, porque redes pipocam e toda hora aparece rede nova, você vê matérias falando de 100, 200, 300 por ano. Marcas novas entrando no mercado em franquia, ou seja, são franqueadores, não são unidades franqueadas. Estes caras é os que vão vender e aí sim vão ter plugado neles mais 2, 3, 4, 10, 20, 30. Eles gostam de inflar e falar que vai. A gente viu no episódio anterior aqueles números malucos de uma franquia do nada, tinha 2.000 unidades próprias, de repente essas unidades próprias sumiram e de repente agora ele tem 1.000 e não sei quantos franqueados. Assim, o número é aquela história da conta de padaria que a gente brinca. Várias vezes já falou aqui. O número parece que o número é chutado. Assim, a gente está num bar, no happy hour. Esse ano, quanto que teve de unidade nova? 2.000. Marca aí, 2.000. Parece que as pesquisas são feitas assim, né? E mais, você tem que olhar quem fez a pesquisa com base em que dados. Por exemplo, da pesquisa de Sebrae, ele vai olhar de um jeito. Pesquisa da ABF. A ABF vai olhar de um jeito com base na base de dados que eles têm. Por mais que eles olhem o mercado, você tem um caminhão de marcas que não estão associadas lá. Inclusive, sobre isso que você está falando, Luiz, ia até trazer aqui o principal dado, né, que a mortalidade de franquias é alta. Então, o nosso querido Riso até que deu essa entrevista para o UOL, né, e ele diz o número é o seguinte, o levantamento feito pela Riso Franchising aponta que das 357 novas franquias lançadas anualmente no Brasil, então esse é o número, tá, Luiz? 357 novas franquias lançadas anualmente, 24 chegam no segundo ano de operação, ou seja, uma taxa de sobrevivência de 6,7%. Então, mas veja, do quê? Novas franquias, nós estamos falando da franquia, da franqueadora. Franqueadora. Não de unidade franqueada. Isso. E aí aqui a ABF, ela traz um número aqui que também não tem como a ABF ter essa informação, porque ó, a ABF tem 1.692 associados, tá? Segundo a matéria. Segundo a matéria, no dia 12 de janeiro. Pode ser que hoje tenha mais, né? Mas no dia 12 de janeiro, 1.692 associados em todo o Brasil, incluindo fornecedores e outros tipos de empresas. Então, aqui já não são só franqueadores, tem outras empresas junto. Mas desse total, 1.209 são os franqueados. Franqueadoras, isso. Desse total, 1.209. Então, a BF tem 1.209 franqueadoras associadas. Só que estima que tem 3.000 marcas franqueadoras no Brasil. Ou seja, menos da metade associado. Menos da metade associado. Como é que ela consegue ter esse parâmetro de pesquisa para poder saber a mortalidade? Difícil, né, Riso? Mas eles estão adotando uma política interessante, né? Eles criaram agora toda uma área de trazer esse pessoal para dentro da BF. E aí
eles abriram os estatutos que tudo vira franquia. Não, tudo bem, pode tudo virar franquia, mas se não está associada, como é que ela sabe essa taxa? Aí você Como é faz que ela um estimativo. acompanha? Da mesma coisa, pesquisa eleitoral. O cara entrevista 2.000 pessoas e faz uma estatística para uma eleição para presidente. E faz, você vai ver a pesquisa, 2.000, não passa de 5.000 pessoas entrevistadas no Brasil todo. É meio por um cálculo estatístico, né? Eu imagino que seja assim. Só pode ser. Nesse caso, Luiz, até posso dizer que, como eu tenho esse dado no meu banco de dados, né, e faço esse tipo de pesquisa há mais de 30 anos, vasculhando tudo que sai na mídia, né, até nas mídias sociais, eu consigo te dizer que existem mais de 3.300 chamadas franqueadoras. E não pelo critério da BF, mas porque elas se intitulam. Não, mas veja. Não porque eu estou classificando. E veja, aquilo que eu comentei antes da gente começar a entrar no ar. A semana passada eu conversei com uma senhora, ela e a filha têm um café no sul do Brasil, e bateram na porta dela e falaram: você não quer transformar isso aqui numa franquia? É nesse nível de expansão de franchising, entendeu? O cara pega um café pequeno numa cidade de praia, olha, achei bonito e fala: olha, vende um projeto para transformar aquilo numa franquia. É isso que... Por isso que pipoca um monte de marca, e aí o desespero disso aí, que passa lá para frente e que é a continuação. Que na matéria ela fala que o principal, que aí palavras do riso. O principal motivo dessa alta mortalidade é a absoluta falta de conhecimento e experiência sobre o próprio negócio. E por esses empresários acreditarem que bastará vender produtos para franqueados que tudo vai acontecer. Mas o que está por trás disso que o Riso falou os caras pegam um negócio, jogam numa caixinha, dão uma chacoalhada, fazem copy-paste um monte de manuais de franqueabilidade e planilhas bonitas que também copy-paste, você chuta número e fala: olha só, o teu negócio aqui, numa perspectiva, em 5 anos a tua franquia já está com 45 unidades franqueadas e está faturando tanto. É no chute. Você fala: mas com base em quê? Você pegou meu negócio, aplicou em outro lugar, você analisou os números do meu negócio e viu se a minha unidade na cidade do lado funcionaria igual, sabe? Aí eu até pergunto para vocês se isso tem influência ou culpa dessas aceleradoras. Opa. O que vocês acham? Aceleradoras, essas consultorias que vendem franquia de prateleira, é isso. Ricardo, você tocou no ponto que eu ia provocar. É perfeito. Não vou colocar só a culpa nas aceleradoras, mas a gente já não sabe mais o que é aceleradora, grupo, corretor, né? Então, eles se multiplicaram de uma maneira tão grande porque está muito fácil. Está muito fácil, vou dizer: olha, eu estou formatando franquias. Então, a palavra, que é completamente errado, nem vou entrar de novo nessa discussão, franquias não são formatáveis, né? Negócios são formatáveis, mas esse negócio hoje vai pelo país inteiro. Você pode pegar de Belém do Pará até o Rio Grande do Sul, né? do Pará ao Rio Grande do Sul. Todos os lugares têm uma formatadora de franquia, tem uma aceleradora, aí tem um corretor de franquias. E esse tipo de abordagem, como o Luiz acabou de falar, é o mais comum e sempre foi. Quem não quer ser o próximo McDonald's? Então, essa pessoa, essa senhora do café que ele comentou, ela não quis, mas, sei lá, 11 em cada 10 querem ser o próximo McDonald's. Mas calma, olha só. Tem o lado B da história. Essa eu não contei para você. Não é que ela não quis. Ela achou a ideia interessante. Mas olha o que ela respondeu para o consultor. Em parte, depois a gente conversou bastante. Ficamos quase 2 horas conversando na sexta-feira. Ela falou: eu não tenho maturidade para ter uma franquia, o meu negócio. Eu não conheço bem. Ela falou para o consultor: eu agora estou estabelecendo regras de procedimentos repetitivos no meu... Ou seja, agora ela está olhando para o negócio dela com uma outra cara, porque já está há alguns anos o negócio sedimentado, ela falou que já tem um público interessante, mas ela mora numa cidade de praia que bomba no verão,
E as pessoas que são os clientes dela do ano inteiro saem. Porque não querem ficar lá no verãozão, com aquele público gigantesco. Então ela já entendeu que ela tem públicos diferentes e ela está começando a transformar o negócio dela olhando para a parte operacional. Aí ela falou, depois disso, eu quero na cidade aqui vizinha montar uma segunda unidade. Depois que eu tiver esses números, aí eu vou começar a olhar para outros assuntos. Mas sem conhecer números de 2 operações, a frase dela, como é que eu vou fazer uma franquia? E o consultor? E o consultor? O consultor quer vender, né? O cara deve ter falado, não, você não precisa disso. Não precisa. Eu faço isso para você. Fica tranquilo, a gente estima aqui. Mas olha isso, ela falou, como é que eu vou fazer uma franquia se eu não conhecer os meus números e não replicar a minha operação? Porque ela falou, eu tenho essa operação. Sem ter mais uma, eu não consigo ter métrica. Olha a consciência dela. Claro, é uma pessoa que montou o negócio pós-aposentada, ela trabalhou a vida inteira e tem uma visão do negócio menos romântica do que isso que o Rizzo falou. Quem é que não quer ser o próximo McDonald's? Ela está trabalhando para construir um negócio para a família, mas ela já tem essa noção de que ela não pode sair vendendo qualquer coisa sem ter o negócio dela estruturado. Então vamos dar alguns nomes e eu vou pegar o gancho que você deu, Luiz, para dar a sequência à matéria que está aí. Bom. Você está falando e eu vou continuar falando de Balneário Camboriú, uma cidade que tem 130, 140 mil habitantes. Mas no verão chega a ter 1,5 milhão. Aí o que acontece? Vamos lá, é que as pessoas têm memória fraca. Lembra de Los Paleteiros? Opa! E todas as paleterias. Não, eu vou só numa. A rapaziada que saiu lá de Curitiba, que montou uma loja em Camboriú, porque todo mundo que está em Camboriú, né? Camboriú é a praia do curitibano, né? Desce para lá, né? Todo mundo fala que as figuras que vão para lá hoje, né? É um grande lugar para esquentar dinheiro, é o Panamá brasileiro. Mas, enfim, vamos lá, Los Paleteiros montaram uma loja lá e aí começaram a vender franquia para todos os lados, montaram uma enorme fábrica em Curitiba para vender picolé em palitinho, na época com um ticket médio de R$8, que tinha fila, e um investimento, como uma das lojas no Itaim, em São Paulo, de R$500 mil. A conta não fecha. Nem no verão essa conta fecha. Mas em Camboriú, todo mundo confinado, qualquer coisa que você abrir naqueles 3 meses vai dar certo. Por falta de opção, porque é tanta gente. Eu costumo dizer, é a mesma coisa ali da onde eu venho, né? De Jurerê, tem um centrinho comercial no verão, nossa, ele bomba, mas no inverno, meu amigo, não tem basta cair lá em Florianópolis, o tal do vento sul, que o povo desaparece. Mas vamos voltar, Los Paleteiros. Quantos negócios similares de paletas mexicanas, que não existem paletas mexicanas, né? Os mexicanos nunca ouviram falar nisso, foram montados. Sabia? Você pergunta para o mexicano, você já comeu uma paleta mexicana? Eu falo assim, não sei o que é. E paleta para nós do sul aí é outra coisa, né? Mas então, né, é um pedaço de uma carne. Mas, enfim, quantas que vocês viram e sumiram, desapareceram? Esses são os números da estatística. Não, negócio monoproduto sujeito a alta sazonalidade. Não, e Los Paleteiros estava na lista das maiores franquias da BF. Assim, não se fala mais. Cadê os Los Paleteiros? Virou o quê? Acabei de dar um Google aqui, ó. Febre das paletas mexicanas no Brasil ocorreu em meados de 2013 e 14. A Los Paleteiros é a primeira que aparece aqui. Marca criada em 2012 foi uma das responsáveis por popularizar o produto no país.
Aí como surgiu a Los Paleteiros? A Los Paleteiros foi criada por Jean Chu e Gilberto Verona. O Verona teve a ideia de criar um novo modelo de picolé inspirado nas paletas mexicanas. A semelhança com o modelo mexicano se restringe ao nome e ao formato dos picolés, sendo os recheios e ingredientes diferentes. Mas aqui ele fala que foi inspirado nas paletas mexicanas, cara. Também fala que foi a maior franquia que teve no país. Também fala que me achavam que eu era um invejoso, porque eu falava, cara, esse negócio não vai vingar, acordem. Interessante, cara, interessante. Quer pegar outro na sequência que engorda as estatísticas? Lembra das bolerias? Tem vários. Tem umas boas que estão até hoje, né? Casa do Bolo, acho que é uma que está até hoje, tem bastante franquias. Não, tem bastante, mas... Bolo da Madre, se não me engano, é outra. Sim. Não como foi a outra. Qual que é essa? A Onda foi uma coisa assim, pipocava em tudo quanto era o lugar. Agora, você vê uma ou outra. Cupcakes. Uma cafeteria que eu não vi mais, cara, falando de bolo, lembrei do café. É a France Café. Ela tá no mercado ainda, Riso? Tá no mercado. Porque tinha na minha cidade, não tem mais. Mas ela perdeu o embalo, ela teve uma série de problemas no meio que eu conheço bem. Teve problema societário violento. Teve. Exatamente isso. Teve um problema. Então, assim. Diz que tem câmera. Conta aqui, Luiz, conta aqui, bicho. Pegou um sócio saindo com o computador à noite na câmera, assim. Meu Deus do céu. Caramba. Fala, isso, cortei. Só para poder entender de que os números do franchising, eles dependem de liderança, de força. Olha alguns franqueadores que a gente tem entrevistado, tem conversado aqui. Você vê na cara deles liderança, força, comando, operação, orientação, né? O que é? Essas coisas a gente não vê, a gente vê. O cara se esconde atrás de uma indústria e acha que todo mundo vai revender o produto dele. Então, é esses números que a gente está falando. E que ninguém acorda. Negócios sem consistência que morrem antes de 2 anos após serem lançados. E olha, são lançados em média 357 novos por ano. Pode ver, a BF está tendo 160, 180, aproximadamente isso, novos sócios por mês. Se eu não me engano, o número está aí, eu não tenho essa precisão. Mas são novas franquias que estão entrando no mercado, que vão dar a média anual de 357 novos negócios. E acreditem, apenas 22 conseguem ficar de pé, em média, depois de 2 anos. Eu gosto muito de uma comparação que o Riso faz, que eu vou até ler aqui. Eu não achei esse número ainda aqui, tá, Riso, na matéria aqui não, mas o Luiz está procurando ali. E aproveitando o seu gancho, eu acho legal a gente fazer esse comparativo, né? Que segundo o próprio Riso diz aqui, né? Segundo o Riso, o Brasil tem hoje aproximadamente 3 mil franqueadores e uma rede de 203 mil franquias. Numa média de 67,6 unidades por franqueador. Nos Estados Unidos, existem cerca de 1.900 franqueadores para uma rede de 1,8 milhão de franquias, dando aí uma média de 947 unidades por franqueador. Então, ou seja, quando a gente pega a maturidade do mercado americano, é completamente diferente da nossa, né? Sim. O mercado americano já foi assim, já teve essa bagunça, já aproximadamente 35 anos atrás, era exatamente muito parecido. E foi quando eu comecei a visitar o mercado americano e entender a bagunça de lá. Só que as coisas lá, assim, morre mesmo. Aqui fica moribundo, faz mais ou menos, o cara monta qualquer coisa, faz de qualquer jeito e vai tocando a operação desde que ele consiga vender produtos para essa chamada rede franqueada, que na verdade é uma revenda que usa uma mesma marca.
mas rapidamente ela começa a trair. É o caso, quando a gente acabou de falar aqui, do Los Paleteiros. E aí eu tenho dezenas de situações muito semelhantes a essa. Todo dia aparece um novo franqueador que morreu. Mas esse de moda é assim, um negócio específico, por exemplo, esse exemplo das paletas. Um negócio específico foi lá e pum, estourou, caiu na graça. Né? Vamos imaginar, por exemplo, agora já está morrendo, mas vamos imaginar há 3, 4 anos atrás, se tivessem feito franquia de beach tênis, já estava morrendo. Já passou a moda. Eu acho que o que está na moda agora são as gelaterias, né? Agora tá começando a pipocar as gelaterias. Então, mas o problema é, isso sempre existiu. Isso tem um monte de gelaterias, sorveterias e tudo. O problema é que o cara tem que entender que é um negócio sazonal. Sazonal, seja na cidade que você estiver por conta do clima, ou seja, das estações do ano, e sazonal mais ainda, como ele falou de Camboriú, por exemplo. Que além da sazonalidade do produto, você tem do público, que faz assim, brum, brum. Monta em, sei lá, numa cidade menor, Pissarras no sul também, que é uma cidade menor ali da região. Monta uma super, gasta uma fortuna para montar uma unidade franqueada e estreia ela em novembro. Dezembro você bomba, janeiro você bomba, fevereiro começa a cair, março, até julho você fechou. Por quê? Porque não tem... Se você fez um investimento que foi um canhão para um público gigante, esperando esse público gigante, não vai ter. Você tinha que abrir a unidade pensando no público pequeno ou médio da cidade. E se preparar para alta demanda, né? Então, a lógica seria sido o inverso. O Rizzo é um cara muito otimista, ele fala isso na matéria do UOL, ele sempre fala isso aqui também pra gente, que os Estados Unidos era assim 35 anos atrás, ele já viu isso, e ele confia, ele acredita no Brasil. Você acha, cara, que no Brasil vai mudar mesmo essa realidade? Porque a gente pega algumas marcas, eu acho que o Rizzo pode até falar melhor, de 800, 1.000 unidades que abriram e quebraram justamente por falta de experiência do franqueador, por vender para qualquer um, por não estar preocupado com absolutamente nada, que não tem integridade nenhuma, está simplesmente preocupado em ficar rico. Mas esse mesmo grupo que abriu essas unidades, cara, e fecharam essas unidades, estão aí no mercado abrindo novos grupos com novas unidades. Então é dentário, é de depilação, enfim. Como é que fica isso, cara? E dirigindo a ABF. E dirigindo a associação, pô. Ou fazendo parte do conselho da associação, enfim. Como é que fica isso, Luiz? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse trabalho de formiguinha que a gente faz, de educar e ter, a gente vê, às vezes a gente recebe pergunta, comentário, em rede social, mesmo no próprio YouTube, de pessoas que falam, pô, legal esse trabalho, não conhecia, não sabia. Por quê? Porque tem a ânsia do cara que está sendo... É um produto como qualquer outro que o cara está vendendo, uma franquia. Né? A questão é, na hora que você tiver uma maior consciência, acho que do público em geral, isso, cara, é questão educacional. Educação para tudo. Educação de negócio, educação financeira lá de trás. Para o cara não achar que ele vai virar a chave e vai... que nem esse negócio, volto pro ponto das paletas, por exemplo. Estourou a paleta. Uma marca estourou porque estava vendendo muito. O que acontece em questão de 4 meses? Aparecem mais umas 5 marcas novas. Essas, sim, e muito pior, zero experiência. A experiência delas é negativa. Elas foram montadas para fazer uma franquia para concorrer com aquela marca que está bombando. De um produto que é moda. Ou seja, está tudo errado. E aí o público, olhando isso, fala, essa franquia tá cara. Qual tá cara? Aquela que tem um mínimo de experiência. A que começou tudo e que tem um mínimo de experiência. As outras estão baratas, mas também não tem experiência alguma. Aí o cara olha e fala, onde eu vou entrar? Ele põe a nota de corte, a grana, e entra na furada. Depois de 2 anos, chora porque perdeu todo o investimento. Porque vai cair nessa estatística de 67% que morre. É isso, se a gente for pegar o papel e a caneta aqui, o nosso IBGE junto, e a gente começar a marcar franquias que estão hoje no mercado, eu não sou especialista, mas eu falo para você que rapidinho eu ponho 20 franquias que eu sei que vai sumir daqui 1 ano no máximo. Vão desaparecer, simplesmente pulverizar. E franquias, Rizzo,
redes franqueadoras que estão sob o guarda-chuva de grupos famosos. Né? Então não é, cara, tem uma franquia aí de bolo, a gente tá falando de bolo de banana, faz umas coisas. Cara, você passa nas lojas dos caras, não tem ninguém dentro. Não é possível, essa unidade vai fechar. Mais cedo ou mais tarde vai fechar. Fala, Riso. Você não dá o nome, eu dou. Nanica. Nanica. O nome da banana. Então, cara, eu não sei como é que vai ficar essa situação. Então, de novo, a matéria continua aqui. 43%, a resposta está bem por aqui, ó. 43% dos franqueadores lançam o negócio sem experiência. Que raios eu tô te transmitindo? Veja, de novo, ó, o princípio da franquia é: eu peguei um negócio, estruturei esse negócio e vou multiplicar esse modelo de negócio através do franchise. Como que eu vou fazer isso se eu não souber como fazer isso? Eu não sei o que é o meu negócio. Luiz, deixa eu dar o contexto dessa informação que você está dando, porque tem um gráfico. Esse gráfico, ele não está aí, ele não saiu na matéria, mas ele mostra assim, franquias que foram lançadas no mesmo ano que foram fundadas. Aí tem o número total, e aí está, de 0 a 2 anos, 43% dos negócios são lançados, ou seja, não tem experiência nenhuma e já lança o negócio como franquia. E aí tem outro dado, 31% dos franqueadores tinham menos de 1 ano de experiência da data da fundação do negócio versus o lançamento da franquia. Assim, os negócios não têm consistência. É um pouco, de novo, falando, e até você dá esse exemplo de Balneário Camboriú como um bom exemplo, porque a proprietária teve uma consciência para dizer, não, eu tenho que me preparar para multiplicar o meu negócio na mão de terceiros. Mas a maioria das pessoas não fazem isso, porque esse canto da sereia diz assim, ó, você quer virar franquia? Sabe? E aí entra aqueles dados, né? Associado na BF, tem selo de qualidade. Você precisa criar as referências para iludir as pessoas. Vamos lá, eu pergunto para vocês, nessa estatística tem que entrar a Doutor Resolve, que tem, como a gente já mostrou num episódio anterior, eu acho que era o 9º, que tem, já quebrou 3 vezes e tem o selo de excelência, de qualidade, sei lá o que, da BF. É um indutor para vender franquia. E as pessoas falam isso, não, eu vou entrar nessa franquia porque ela está associada na BF. E, aliás, até interessante, porque na matéria tem uma sutileza de que a ABF não é responsável pelo mercado de franquias. Ela tem lá, que ela não é regulamenta. Ela não regula o mercado, né? Não é regulamentadora. Mas isso é uma tecla que a gente sempre bate aqui, porque muita gente acha que é. Acha que é, ela é só uma associação, cara. É o famoso tirada reta, né? É famoso tirada... Olha, se tem porcaria, não é comigo, não tem nada que ver com isso. Né? Mas ó... E aí, você começa a mapear as franquias dos dirigentes. E aí você fica assim, meu Deus do céu, o que é isso? Então, se tem porcaria, não é comigo, né, Riso? Mas eu também dou selo de excelência para qualquer um. Entendeu? Isso. É complicado. Agora, ainda nesse assunto que eu acho interessante, e falando com o nosso querido IBGE, que tem os dados aí na ponta da língua. E as franquias que somem, Riso, que realmente fecham e reabrem? Como é que fica isso? Que eu achei que ele acabou de falar, muito interessante. Não, eu estou falando das famosas. Por exemplo. Então, isso se você quiser mudar, né? Eu não sei responder. Porque eu tenho um leque delas incomensurável, é muito grande a lista. E as pessoas não têm essa informação. E eu já não sei mais como lidar com essa informação para colocar num banco de dados. E aí é que mortalidade explode. Vocês podem pegar o exemplo que vocês quiserem, né? Eu continuo dizendo, quer dizer, até pela minha idade, pelo que eu já passei, pelo que eu já andei no franchising no Brasil e em outras partes do mundo, eu acompanhei essas operações desde o início. Tem algumas que têm muita consistência. Vê uma que a gente estava falando recentemente, né? O Boticário. Arezzo, né? São operações... Arezzo
o próprio Roberto Valverde falou que agora, depois da junção que eles fizeram com as outras marcas, vai dar problema, já está dando problema, dá para perceber. Mas são operações que resistiram ao longo dos anos. Pega o Boticário, né? Com todas aquelas marcas que eles inventaram, que eles saíram, entraram e tal. Mas são operações consistentes. Você vê a cara do dono na frente, você vê que a coisa consegue seguir, né? Vamos lá, McDonald's, a mesma coisa. Você acha que o McDonald's não tem problema? Claro que tem problema. Mas você sabe que eles estão sempre seguindo o mesmo caminho. Agora, essas outras é um festival de bagunça e todo mundo acha isso normal, absolutamente normal. Eu ia dar um exemplo, né? Que era de uma famosa franquia chamada Michelutio, né? E nos anos iniciais ao franchise, eu me lembro que eles abriram uma enorme operação, uma franquia em Itu. Eu tinha acabado de comprar uma chácara, estava indo para Itu normalmente. Então, ir no Michelutio em Itu era o programa da cidade, né? E era muito interessante porque perto do Michelutio tinha uma churrascaria em Itu, chamada Minuano, e ela era a mais famosa churrascaria da cidade. E aí o cara começa a concorrer. O problema da Michelutio é que eles instalaram uma operação com 600 lugares, com garçom, para uma cidade na época que tinha, sei lá, 90, 100 mil habitantes. Então, sexta e sábado lotava, né? Mas segunda, terça, quarta e quinta, garçom jogava futebol. Mas é verdade isso, né? Mas, vamos lá. E aí onde é que entra a Minuano, né? A Minuano começou a vender pizza. E a Michelutio começou a fazer rodízio de churrasco. Meu Deus. Gente, o que aconteceu com os dois? Quebrado. Os dois quebraram. Assim, olha a sutileza. O André Pivetti falou uma coisa para a gente, que é uma coisa que eu bato sempre. Ele olha o custo do metro quadrado versus o potencial de venda do negócio. Então, ele está atrás de áreas o mais confinadas possíveis, que caibam todo o mix de mercadoria, mas que possam vender muito. Ele não está atrás de grandes áreas, de lugares famosos, nada, ele está atrás de vendas para abrir o seu negócio. E é muito interessante outra coisa que ele falou, quem mais ajuda ele nesse tipo de coisa são os próprios franqueados que querem abrir mais unidades, né? Como ele disse, na média ele tem 5 franquias por franqueado, mas tem franquias que franqueado tem até 10 unidades. Isso é confiança, isso é certeza de que você está seguindo no caminho que deve ter 1000 problemas, pode ter certeza. Aliás, eu vi uma coisa que eu vou colocar num corte, eu vi assim, ele comprou uma briga no Rio de Janeiro e colocou uma fachada, assim, não vamos conseguir pagar o aluguel dessa loja, estamos fechando e relocalizando. Nossa, a bomba. Porque ele falou com o IGP, ele é um negócio grande, né? Então, assim, ele está atrás de rentabilizar a operação do franqueado. E ele precisa, porque o franqueado tem que vender muito para ele poder ganhar royalties. Ele não ganha vendendo para o franqueado. E todas essas operações que a gente tem visto é empurroterapia de produto para franqueado. Que ele quebra, aí a gente abre outro, e aí tem que escamotear, não pode esses dados, eles não podem ficar muito claros, porque senão vai afetar os interesses de todo mundo. É que eles invertem a pirâmide do negócio, né? No caso da First Class, o cara quer o franqueado bem, porque sabendo que o franqueado vendendo, ele vai pagar taxas e o dinheiro vai fluir para a franqueadora. Ponto.
No modelo inverso, os caras ficam cobrando, exigindo, pondo meta, pondo cota, pondo não sei o que para o franqueado, dando chicotada no franqueado, e o cara não consegue. E aí o que ele faz? O cara não consegue, pede, pelo amor de Deus, me ajuda, ele vai lá e manda uma notificação, bloqueia no sistema porque não pagou a taxa de royalties, taxa de publicidade, bloqueia no sistema de compra, bloqueia o sistema de nota, vai travando o franqueado, ou seja, ele termina de passar Baygon no franqueado. Cancela o contrato do cara e repassa a franquia para outro Não, se ferrar lá na frente. Esse é o vídeo que o Riso é o que mandou. mais tem, né? É o negócio, a franqueadora tem que olhar com com daquele outro vídeo. O Riso mandou um vídeo aqui, o Luiz mandou um vídeo aqui. Eu não vou falar a marca, não, né? Mas 90 dias faturou 1 milhão, né? Não, tá no site institucional da franqueadora. Ele pôs para vender, pôs um franqueado que garante que eles fizeram um projeto de 1 ano para chegar em 1 milhão, e em 90 dias eles chegaram em 1 milhão. Num produto que o ticket é pequeno. Cara, a conta não. Se você fizer a magia que você fizer. Difícil, né? Difícil ser real, né? Mas, por exemplo, de grandes marcas e que vai e volta, na pauta, nas estatísticas, o Riso tinha mandado uma outra marca, um restaurante de frango. Isso, vamos falar dele. Fala aí, Riso. Não, na verdade, eu estou com um problema muito grande, né? E eu acho que eu preciso da ajuda de vocês. Eu não sei se você quer fechar esse bloco e a gente quer entrar nessa discussão depois, mas essa que tem sido a minha dificuldade, né? Pegar o banco de dados, inserir as franquias e dar a taxa, dar a data da morte da franquia. Porque eles dão um jeito, passa de um grupo para outro, que passa para o outro, que escamoteia o outro, e a gente está vendo uma grande sacanagem no mercado. E aí, o meu problema é enorme, porque eu vou começar a relatar para vocês, porque é um que comprou o outro, que não sabe, mas que vendeu para o outro, que está passando para o outro, que não sabe bem, mas que já lançou uma mesma marca. E aí você fala assim, mas como é que faz? Aonde tem? Quer entrar nesse assunto? Eu quero, cara. Vamos lá. Vamos lá, que esse assunto é o melhor que tem, porque ele montou até um... Não sei se o Vitinho consegue... Então, olha só. Consegue pegar aqui, ó, Vitinho? Acho que não, né? Um organograma. Não dá para pegar. Mas tem até um organograma legal aqui Não. Das marcas. Então, enfim, mas também não precisa mostrar também, né, Luiz? Não. Nos cortes vou entrar, né? Nos cortes vou entrar, não tem problema. O que acontece na verdade? Tem um banco de dados. Esse banco de dados é que em 1988, 87, começou a dar origem aos guias de franquia, né? Então, a gente naquela época ainda, banco de dados em DOS, né? No papel, em fax, a gente começou a montar o banco de dados das franquias, porque a gente precisava mostrar para o mercado que as franquias já existiam, né? Que não era uma história, uma ficção científica, né? Então, o que acontece na verdade? Nesse banco de dados, eu procuro buscar todo tipo de informação que sai na imprensa sobre aquele tipo de operação. Muitas vezes eu não consigo a informação completa, mas eu vou alimentando o banco assim que a informação consegue. Eu cheguei a ter, na minha empresa, 3 pessoas que cuidavam só disso. Mas numa época até mais difícil, porque a gente não tinha internet, não tinha site, né? Aí, com o advento da internet, eu achei que isso ia ficar muito mais fácil. Mas, pelo contrário, ficou mais complicado, porque se multiplicaram os lançamentos. Então, assim, se eu mostrasse para vocês só que o meu HD de prints de lançamento de franquias no Instagram é uma coisa inimaginável, né? Por isso que dá a média das 357 lançadas anualmente, né? E é assim, vai uma de vacina, aparecem 500 de vacina. Vai uma de negócio de beleza, aparecem 500 de negócio de beleza que você não consegue. E assim, as belas mulheres, né, que dão
o nome para essas operações, elas mudam, né? Elas mudam de negócio, de operação, você nem consegue acompanhar. Mas elas quebram também, muito rapidamente. Então, olha o meu problema. O problema que eu estou colocando para vocês agora, de uma forma bem objetiva e bem clara, eu peguei só uma, eu ia pegar dezenas, centenas, mas eu escolhi uma que as pessoas não têm informação, que é a KFC, a Kentucky Fried Chicken, né? Que é uma famosa franquia no mundo inteiro, mas que no Brasil ela tem uma história complicada, complicadíssima, né? Então, se a gente acompanhar um pouquinho a pauta que eu coloquei, é assim, a minha angústia é, vocês sabiam que a KFC chegou no Brasil em 1997. 1997? Assim, você vai no site da KFC, vai no Wikipedia, vai aonde você quiser, essa informação não existe. E ela foi montada na Augusta para o filho de um banqueiro, que era o dono do Banco Boa Vista, que não existe mais, para ele ter um negócio. Talvez vocês não saibam, né? O Faria, dono do Banco Real, ele tinha várias operações que ele montou de franquia, né? Desde sorveteria Labasque até... Por quê? Porque queria montar, né? Labasque pertencia ao dono do Banco Real, né? Sem falar nas rádios e uma série de coisas, né? A rádio tem uma história famosa que ela virou franquia também, que agora não me lembro o nome da rádio, mas é porque a mãe dele um dia reclamou que não existiam rádios em São Paulo onde ela podia escutar com frequência as músicas do Roberto Carlos. Aí ele comprou uma rádio e começou a mandar tocar música do Roberto Carlos. Quem tem dinheiro faz, meu amigo, né? Eu conheço bem o sobrinho dele, que montou um fundo de investimentos absolutamente fantástico, né? E que fizeram operações incríveis, inclusive da Arezzo, né? Que era a Tapo, né? E entraram em uma série de operações realmente impressionantes. Mas vamos lá. O que acontece na verdade? Vamos voltar à KFC. Então, a KFC, em 1997, ela chegou no Brasil nas mãos do banqueiro lá do João Carlos Ramírez, do Banco Boa Vista. Ela durou 4 anos com uma loja só na Augusta. E simplesmente, desapareceu. A primeira pergunta: eu deveria dar entrada no banco de dados, na KFC, em 1997, na mão do João Carlos Ramírez, né? E ter dado baixa nela, ter dado a mortalidade dela 4 anos depois, ou não? O que vocês acham? Eu acho que podia fazer aqui igual a Família Real. Você coloca KFC primeiro, KFC 2, KFC 3. É o que eu comecei a fazer. Mas agora eu preciso fazer o banco de dados, ter os nomes para eles aparecerem todos juntos, porque eu tenho separado os que morreram dos que estão nascendo. Porque muitas dessas franquias, elas vão por aquilo que às vezes você acha na internet, experiência de quase morte. Tem várias coisas sobre isso. A experiência de quase morte. Jesus segurou na mão, puxou. Também não voltou. Porque tem muita rede. Eu vejo muito bem, o Luiz, muito bem lembrado, eu vejo bastante. Né? EQM chama. Tem várias. Fora do Brasil você acha muito texto sobre isso. Durante uns 2 anos, meu rabino deu muitas palestras sobre isso, sobre esse tema, experiência quase de morte. Mas dá para aplicar aqui para franquia. Totalmente. Você pega, por exemplo, sei lá, Subway. Cara, Subway, ele já foi e voltou várias vezes. Tipo, some, você fala Subway. Aí, de repente, você cruza a comunidade. Fala, uau, voltou. E aí volta tudo. E também, aí tem várias unidades. Aí, daí a pouco, some tudo de novo, né? Que é daquela matéria que a gente estava lendo, que o outro cara, que é o diretor de comunicação, acho que da BF, falou. Tem até aqui, eu até vou ler, porque eu acho que faz... Rodrigo. Não, mas eu acho que é até bom ler essa parte que ele fala, porque tem link com esse pedaço. Quando a gente leu o que o Rizzo falou, ele falou aqui de...
que o Rizzo falou aqui, sobre quando a gente falou dos números, né? 43 franqueadores não tinham experiência e tudo mais. Olha o que ele fala. Uma unidade pode fechar por vários motivos. Para Abreu, que é o Abreu da BF, diretor né? de marketing da BF. Rodrigo Abreu, que ele fala, para Abreu, nem sempre fechamento de unidades indica que uma rede morreu. Mas o problema é assim, o fechamento, uma unidade fechou, é óbvio que não morreu. 2 unidades fecharam, óbvio que não morreu. Agora, quando você não vê mais a marca em lugar nenhum, de repente você está andando num shopping aqui, shopping ali, e puf, virou pó, aí o sinal é outro. Então, aí ele fala que ela pode ter encerrado as operações, aqui podia tudo. Nesse parágrafo cabe qualquer desculpa. Ela pode ter encerrado as suas operações no Brasil, por exemplo, ou mudar de estratégia de negócio. Tipo, era uma paleteria, mas aí quase fechou, passou por uma experiência de quase morte e aí virou uma brigadeiria. Por exemplo, da causa da Doutor Resolve, né? Exatamente. Que sumiu, desapareceu do mapa e de repente voltou. Ou que tinha franquia, depois passou a não ter franquia e agora voltamos de novo com um novo modelo de negócio. Mas então agora eu tenho uma Franquia. enquete. Tem uma enquete pro Rizzo e pra você, Luiz. Não, mas espera, vamos lá. BB Burger, Carlinhos Maia. Eu tenho uma enquete. Essa é nova, né, Rizzo? A outra que essa tá aqui é nova. Mas já fechou? Não fechou ainda, né? Essa rede. Fechou tudo e agora está abrindo de novo. Outra que tem aqui, ó, naquele organograma. Não, Pizza Hut. Quantas vezes você já viu Pizza Hut entrar isso aí? Já foi e voltou várias vezes. Nessa época, que o Rizzo colocou aqui do KFC quando entrou no Brasil, nessa época, um pouquinho depois, eu acho que o Pizza Hut foi um pouquinho depois, mas eram todas as franquias que tinha a culpa também do franqueador. Aí vou falar a minha opinião, o Rizzo talvez mostre um outro lado, porque ele estava na outra ponta negociando. Da minha ponta do lado de cá, de muitas empresas, e a gente negociando até hoje contratos de master para o Brasil, ou seja, você vai lá, bate na porta do cara nos Estados Unidos e fala, ó, eu quero levar para o Brasil isso, quero ser o master lá no Brasil. Beleza. Nessa época, 80, 90 e até o final de 90, o cara falou, não tem problema, tá aqui o contrato. Aí você olhava o contrato, mandava para o advogado ficava um mês lendo aquele contrato que era desse tamanho, parecia um livro, e aí o advogado voltava com um monte de consideração, aí você mandava todas essas considerações para o jurídico da franquia lá, e aí o jurídico falou, você não entendeu, é esse contrato, eu não vou mudar uma vírgula. E aí você tinha o problema da climatização do contrato jurídico, porque os caras empurravam para você replicar para baixo, ou seja, para os franqueados que iam ter no Brasil, aquele mesmo contrato, com algumas adaptações, mas você não podia fugir. E aí o que acontecia? Era tão engessado pelos americanos, na parte jurídica, não estou falando da parte operacional, parte jurídica, era tão engessado que dava um pau de desgraçado embaixo. Essa foi uma fase. Depois você teve uma outra fase que esses caras conseguiram mostrar, falou, olha, trouxe marca X, no Brasil deu errado. A marca X deu errado. Outra deu errado. Por que deu errado? Porque você precisa dar uma acomodadinha no seu cardápio, por exemplo. O Pizza Hut. O Pizza Hut, quando entrou no Brasil, era um cardápio. Veio outro cardápio. Eu acho que hoje já está na terceira ou na quarta reentrada, experiência quase morte, com outro cardápio. Foi acostumando e adaptando determinadas coisas aqui, entendeu? Então, você tem esses dois lados da moeda. Então, deixa eu te colocar algumas coisas. Eu só quero continuar depois KFC. Não, tá? vamos. Não, mas eu quero te falar porque Pizza Hut entra nessa história e ela se engloba nisso tudo. Uma vez, Peter Rodenberg falou para mim, quando eu critiquei as franquias americanas, que elas eram completamente engessadas, que elas não se adaptavam à cultura local. E ele olhou para mim e disse, esse é o nosso grande predicado, porque nós multiplicamos uma mesma coisa sem mudar ao redor do mundo, enquanto vocês aqui querem andar para os lados, querem adaptar as coisas. Então, eu nunca me esqueci disso. E eu falo, brasileiro, como você acabou de colocar, gosta de caranguejar. E aí eu te pergunto, todo brasileiro que vai para Kiss Me, que vai para Disney, qual é a pizzaria que ele vai? É muito louco, né? Vai no Pizza Hut. Ele vai. Fala para mim. Pizza Hut. Vai procurar o Pizza Hut. E aí,
Ele quer montar um negócio no Brasil diferente, porque aqui no Brasil não funciona. Aí eu vou te contar rapidamente a história da Pizza Hut. Você sabia que a Pizza Hut foi colocada, a primeira unidade, em Santo André, na década de 80, na mão de um ex-funcionário, de um gerente do banco, na época chamado Chaim Cury. E logo depois, que ele obviamente não se deu bem, né, porque em Santo André, né, ela foi recomprada, adivinha por quem? São Você 3 sabe, amigos? não? Não. Eu não faço ideia quem. O doutor Mansur, Ah, o Mansur. que tinha acabado de comprar quem? A empresa lá de laticínios, que eu não vou me lembrar o nome agora, Não, a Vigor? a Vigor. Vigor. Aí, as sacadas de marketing do brasileiro. A Vigor tem queijo, pizza leva queijo, então eu vou obrigar os meus franqueados, eu não vou investir, né, a enfiar um queijo lá. Os americanos estão num outro estágio. Aí os americanos cometem os erros que fizeram certo quando venderam para o cara de Santo André, mas só não ajudaram ele, ao contrário do McDonald's. O McDonald's foi para o Brasil, chegou no Brasil, através de joint venture. Duas. Uma com o Peter Rodenberg, Rio de Janeiro, Norte, e a outra com o Greg, São Paulo, Sul. Eles estavam juntos na operação. Eles não adaptaram o negócio ao Brasil. O Brasil se adaptou ao sanduíche do McDonald's. Mas vamos continuar com Pizza Hut. Né? Na mão do Mansur, a Pizza Hut explodiu em São Paulo. Vocês não lembram disso? Em São Paulo era a pizzaria mais comentada. E era uma doideira, vendia pizza no almoço. E as pizzarias eram enormes, eram lotadas, na mão do Mansur. Vocês não lembram disso? Não, essa é a que eu chamo a primeira fase do Pizza Hut. Depois virou pó. E depois ela quebrou. Por que ela quebrou? Aí o Ricardo diria, não, mas o varejo está em crise. Quebrou porque ele foi para Mapping, quebrou porque ele foi para Mesbla, porque ele avacalhou com a operação toda. E aí a gente fala assim, não, o varejo está ruim. O varejo não está ruim. São esses empresários que fazem esse tipo de coisa com outras intenções que um franqueado não poderia estar ligado a ele. Mas vamos lá, daqui um pouco a Pizza Hut cai fora da mão do famoso Mansur, né? E aí entra num pacote com Mapping, e acreditem, Pizza Hut já teve num pacote de franquias com Mapping e Mesbla. Aí daqui um pouco passa para uma outra organização, porque nos Estados Unidos a Pepsi, que não conseguia furar o bloqueio do McDonald's, que a Coca tinha exclusividade, começa a montar uma organização cheia de operações de franquias chamada Yum. Dentre essas marcas, lá estava a Pizza Hut, KFC, que eles começaram a comprar e colocar numa mega operação chamada Yum. E aí ela chegou no Brasil agora, de novo, depois de ter quebrado, como Pizza Hut pela mão da Yum. E aí vai seguindo, que passa para outro, que passa para outro. Então, assim, a famosa história da Pizza Hut, que eu já falei no episódio do Valverde, foi que os americanos montaram o headquarter, né? Montaram a grande operação deles na capital do Brasil, quando eles viram que tinha a operação da Pizza Hut funcionando. E eu perguntei para vocês qual era a capital do Brasil, e todo mundo me respondeu, Buenos Aires, que ainda é a capital do Brasil para os americanos. E depois eles mudaram, lembra? De Buenos Aires para a capital do Brasil. Rio de Janeiro. Que não é Brasília. Foi para o Rio de Janeiro. E aí vocês acham que o negócio desse vai dar certo? Acompanhem agora, de novo, voltando. Perdão, monopolizar, Luiz. Mas vamos voltar para a KFC. A KFC, em 2007, ela entra de uma maneira estranha de novo no Brasil, que ninguém consegue entender, por um grupo mexicano. Eu conheci o mexicano. Ele esteve no meu escritório. Nós estivemos conversando.
Sabe, a primeira coisa que ele fez é isso que o Luiz acabou de colocar. Ele entrou pelo Rio de Janeiro. A KFC no Rio de Janeiro tinha prato com feijão e arroz. Eu tenho a foto disso. Então, Luiz, se adaptou como você está falando. Ah, não, mas veja, de novo, quando eu falei adaptar, eu falei expressamente, adaptar a questão jurídica, não da parte da operação. Não operação. Mas uma coisa, desculpe, uma coisa está ligada à outra, cara. Sim. Você abre numa, você está abrindo em tudo, desculpe. Nós não estamos falando de franquias como peças jurídicas, nós estamos falando como franquias, como negócios que são alicerçados com peças jurídicas. Sim. Mas vamos lá. Aí, em 2007, esse grupo mexicano coloca a KFC para vender feijão com arroz e frango no balde. Agora vamos lá, vamos continuar. Aí, em 2007, aparece o grupo BFF, leia-se Bob's. E aí, assim, o Bob's ficou responsável, através dos mexicanos que caíram fora, pelas franquias do KFC. O que vocês acham? Vocês sabiam que a KFC já pertenceu ao Bob's? Não fazia ideia. Essa eu não sabia. Também não. Então, aí eu vou perguntando, quando é que eu devo dar mortalidade? Quando é que eu devo matar no meu banco de dados? Entende? Mas vamos, estou só começando, né? Vamos lá. Em 2008, tem uma declaração do diretor de marketing do Bob's, o Flávio Maia, que foi dirigente da BF, lembrando que o Bomeni, que era o, entre aspas, patrão dele, era o presidente da BF na época, né? E que tinha mais 3, 4 operações de franquia já, a tal da BBF, que tinha sido comprado pelo pessoal que saiu da Shell, que fez investimentos, porque queria montar a rede Bob's em postos de gasolina, que o pai do Bomeni tinha um negócio de sanduíche em postos da Shell, porque ele era dono de vários postos da Shell. Então, era uma confusão danada. Aí, daqui a um pouco, e eu estou falando para vocês porque eu trabalhei para o Bob's. Sabe, na época que eu trabalhei para o Bob's, quando um grupo holandês comprou o Bob's da Nestlé. A Nestlé, quando comprou o Bob's, montou uma fábrica que fazia ketchup, queijo, presunto, para colocar e vender para os franqueados do Bob's, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E eu já contei essa história para vocês. Do lado do Bob's, no Shopping Morumbi, em São Paulo, tinha a fábrica que fazia, os americanos que faziam canudinhas, embalagens para milkshake. Isso ia de caminhão até Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O mesmo caminhão voltava para entregar do lado da fábrica, na loja do Bob's do Shopping Morumbi. Aí você fala para mim que o varejo está em crise? Meu Deus do céu, olha como é que você administra, empurrando mercadoria para franqueado, cobrando sobretaxa pelo produto que foi dar uma volta na Via Dutra. Assim, tem alguma coisa que não bate, gente. Não precisa ser muito inteligente, é óbvio, vai quebrar. Aí daqui a um pouco o Bob's aparece na mão desse grupo que era investidores da Shell, que eu conhecia, que era o ex-presidente da Shell, que tinha um grupo econômico e tal, e junto com o filho de um holandês, que também era um grande acionista da Shell na Holanda e na Inglaterra. Mas vamos lá. Em 2017... Aí o Flávio Maia anuncia, em 2007, o Bob's adquiriu a KFC dos mexicanos e em 2008 o Flávio Maia fala que talvez em 2009 as franquias do KFC vão voltar. Então, eu pergunto, eu devia ter dado baixa na franquia em 1997? Eu devia ter dado baixa em 2007? Eu devia ter aberto novamente em 2009? Mas eis que, vamos lá, não vamos ficar só nisso. Daqui a um pouco a gente para de falar de KFC, e aí em 2017 a KFC, que já tinha 33 lojas, né,
aparece na mão de quem? Do Carlos Wizard. Vocês sabiam que o KFC já foi do Carlos Wizard? Eu não fazia ideia. Fala para mim. Também. Não Né? Não sabia. ideia. Oh, tá vendo? Aí o que eu faço? Eu devo dar a mortalidade para o grupo mexicano, para o BBF, para o Bob's, porque agora tem um novo grupo, tem novo dirigente. Será que tem novo contrato de franquia? Como é que fica essa situação? Aí o Carlos Wizard também compra as operações da Pizza Hut e aí o Luiz vai gostar. Ele compra também a Mundo Verde, que não é a Nação Verde, né? Que é a Mundo Verde. E começa a controlar a Taco Bell. Mas o Carlos Wizard não era o negócio do Wizard que Escola vendeu inglês. para Pierce. Vocês entendem? Agora, como é que eu faço? Como é que eu entro com essa informação no banco de dados? Mas vamos continuar. Em 2009, 2019, Isso. ele resolve se juntar com a IMC. Guardem esse nome. International Meal Company, né? Que é dona das redes Frango e Assado, que foi meu cliente, e que eu sugeri que eles não pensassem em franquia, porque eles criavam a ração para galinha até chegar no espetinho de frango. E é o negócio mais famoso que existe em estradas no Brasil, né? Pelo menos na região sudeste, né? Onde eles dominam realmente. Aí, o que acontece? A IMC, ela pega e fica com a KFC, mas foi vendida, foi incorporada? Não, foi uma holding Corsa, que era do Wizard, que se juntou, mas a Taco Bell não foi, mas aí eu não sei. Vamos lá. Em 2021, a Pizza Hut faz parte da IMC e a KFC também entra na operação. E eles também trazem para o Brasil a Olive Garden, que já entrou e já fechou 3 vezes. Vocês nem conhecem, vocês nem sabem quem é a Olive Garden. Eu gosto, até é um restaurantezinho. Eu conheço Viena, que tem aqui, faz parte também do... Tinha uma dessa aqui no Terminal 3 de Guarulhos. É, Olive Garden. Isso. Já vi. Só tinha Mas tava essa. lá no canto à direita, assim. Verdade. Estava lá. E ali você via assim, um negócio abandonado, nunca via ninguém entrar, uma parede verde, né? Assim. O Viena não, o Viena é um negócio maravilhoso, né? O negócio foi tão legal, que o cara montou um shopping, né? Não sei se vocês sabem, mas o dono do Viena é o dono daquele shopping Vila Lobos, né? Ô Riso, e a Sophie Rock é o que daqui, dessa... Vamos chegar lá, calma. É que não tem a data daí. Você já tá lá na frente, né? Porque em 2021, aí eles passam para South Rock. Ah, tá. Em 2021 passou para a Sophie Rock. Aí a South Rock quebrou agora. Não. Tá em recuperação. Tecnicamente não quebrou. Entrou em... RJ, recuperação judicial. Eu, como franqueado, olha aqui. Aí eu passei para vocês quais são as franquias que estavam debaixo da South Rock. Cara, o Italy diz que ele não tem dinheiro para pagar aluguel. Tá correndo ação de despejo na justiça, o Italy em São Paulo. Tá uma disputa pela marca. Eles recentemente tinham perdido a marca, acho que agora recorreram e conseguiram feito suspensivo no recurso. Mas a marca Italy eles tinham perdido também. Posso confirmar isso aqui recentemente. O Italy em São Paulo é maravilhoso, né? É uma delícia lá. É gostoso. É uma delícia. Eu morava ali do lado. Dessas marcas aqui, eu tô vendo uma que eu fiz. Não, vamos lá, eu quero explorar as marcas aí. Então, mas só um parênteses dessa época aqui, de 2017, dessas holdings de marcas, perfeito, né? Porque esse é um ponto legal. Na verdade, lá por 2013, aquele cliente que eu sempre falo sem falar ele, que ele tinha operação de franquia e de repente ele resolveu começar a vender a marca para o Carrefour do produto dele, e que ele quebrou por conta disso,
porque ele não deu conta da indústria, só que esqueceu dos franqueados. A rede quebrou, ele ficou sem nada. Naquela época, ele foi sondado... Aquele sorvete. Sorvete. Naquela época ele foi sondado por já estava começando a aparecer essas holdings de marcas, né? A holding que procurou ele era aquela que tem a churrascaria lá do Chitão, do Chororó. Montana. Bom, o que acontece? E é importante até deixar claro esse ponto, porque às vezes as pessoas não entendem e falam, tem uma holding de capital aberto por trás. Cara, esse é o pior. A última coisa que você tinha que vir aqui ver quem está por trás. Claro que é um dado importante, mas é um dado importante que, assim, pode não ser positivo. Porque para esses caras, a única coisa que eles vão dar chicotada nas marcas embaixo, a única, é o fluxo de caixa. Ele não quer saber se a marca está boa, se o fornecedor está bom, se aumentou o número de reclamação no Procon, diminuiu o número de reclamação no Procon. Eles estão nem aí. A única coisa que eles querem é o DRE no final do ano para consolidar no fluxo de caixa da empresa que é a holding de marca. Para todas essas que eles estão aqui. Todas. A holding que cuidava do Pizza Hut KFC, a holding que cuida do outro não sei o quê, a holding que cuida do Viena. Todas. Para eles, então isso não é um sinônimo de se o negócio é bom ou se o negócio é ruim. Se você for olhar por isso, falar, nossa, tem uma grande holding de capital aberto por trás. Então, esse é o aspecto menos relevante que você tem que olhar para você decidir. Porque, afinal de contas, é o que a gente faz aqui. Falar para quem vai comprar uma franquia, falar, isso é bom, isso é ruim. Não devia ser um peso, talvez. Você tem que olhar o negócio. E se o negócio se sustenta. Não se tem uma grande holding por trás, porque a grande holding é a única que vai te dar chicotada para você performar e entregar a meta. Só isso. Ô Luiz, deixa eu fazer um comentário. Eu não queria mudar de assunto, não queria te interromper ali quando você estava falando, mas vocês estão errados. Não existe uma holding do Chitãozinho Sororó Montana. Ela já foi incorporada pelo grupo Alipar, de Indaiatuba, que também incorporou as franquias do ex-presidente diretor mega, não sei o quê, da ABF, o Jaili, que era a Mais Sandwich, que desapareceu, que entrou no Brasil, que era uma franquia portuguesa, mas também a Gin, que está lá, e que, estranhamente, no ano que passou para a Alipar, virou a franquia do ano pela ABF, não deu para entender, mas também estão as operações do Grileto e também da Montana, que não pertence mais ao Chitãozinho, que ele não tem mais nada a ver, que não tem aquelas churrascarias grandes. Aí, tenta me explicar como eu coloco isso no banco de dados. Não. Quando eu falei, por isso que eu fiz o recorte. Foi mais ou menos lá por 2011, 12, 13 que foi essa holding. Tá? Depois, seu negócio são vendidos. De novo, o cara olha fluxo de caixa. Então, você vende marca, compra marca, sai não sei o quê, faz fusão, compra menos empresa, tira a marca. Essa marca já não está performando, vende para um outro grupo, entendeu? Que é aquela história que o Rizzo contou já, do americano lá. Não estava mais performando, vendeu para outro grupo. O cara, quando ele chegou para falar com o cara, ele falou, na janela, não, agora eu sou dono daquela outra empresa do outro lado da janela. A Popeyes, o cara do Popeyes. Do Popeyes, essa história que ele contou uma vez. Exatamente isso. Rizzo, eu tenho. Fala. Não, fala você tem? Não, eu tenho a solução para você. Você perguntou isso 10 vezes pra gente, o que você faz com o seu banco de dados? Você vai abrir uma coluna de quase morte. E essa coluna de quase morte vão entrar... EQM, eu acho que a ideia foi experiência de quase morte. Experiência de quase morte. E ali vão entrar todas essas franquias. Tá feito, cara. E manda pra BF, fala, BF, divulga... É uma nova categoria. Uma nova categoria da BF. Altera estatuto. As franquias com experiência de quase morte. Altera estatuto, mais uma. Vai cobrar mais uma taxa de filiação da ZQM. Mas eu queria antes de voltar para Salt Rock, que é importante, porque tem algumas coisas ali que a gente tem que conversar, porque ela quebrou também. Eu só perguntaria assim, agora, falando sério, eu deveria dar a mortalidade, tira a brincadeira de experiência de quase morte, em todas essas operações que uma passou para a mão da outra, que passou para a mão da outra?
Não, o problema é entender os períodos da entre-safra, né? Porque tem época que o negócio na prática morreu. O cara muitas vezes ficou uma operação, 2 operações, ou porque era do próprio grupo, ou porque era de um franqueado que o cara chegou no ponto de desespero que ele não tem o que fazer. Então, vocês estão trazendo isso que eu acho interessante, mas eu vou falar olhar como consumidor, um cara que não tá de fora e não tá vendo todas essas patifarias de mercado que acontece. Na minha cidade tinha uma Pizza Hut há pelo menos uns 20 anos, num shopping. Então ela quebrou, sumiu, trocou de dono, não sei o quê, mas a Pizza Hut tá lá ainda e era Pizza Hut e sempre continuou sendo Pizza Hut. Não fechou e era Pizza Hut. Então, aí entra E aí? esse ponto que eu falei. Teve muita gente nessas entre-safras que o cara não tinha o que fazer. Ele manteve porque o cara nome? empatou lá 1 milhão e aí o cara pôs a grana e ele não tem mais o que fazer. Ninguém quer comprar? A única forma dele entrar na vala e ir embora e fechar a operação seria ele assumir o prejuízo. Só que às vezes é um cara que estava lá com um contrato de 3 anos, tem mais 2. Se for rescindir com o shopping, às vezes não é só 2, às vezes o contrato era de 10 anos. O cara está lá há 4 anos, tem um contrato de 10 anos com o shopping. No shopping, e num contrato por prazo determinado, você tem que pagar metade. A multa é metade do prazo que falta. Então, se faltar, você tem 10 anos, usou 4, você vai ter que pagar 3 anos. É metade dos 6 de Meu multa. Deus. Então, o cara não tem outra alternativa. Então, você fala, a franquia ABC quase morreu, quase sumiu. As operações que ficam, muitas vezes, são esses caras que não têm para onde fugir. Mas daí ele fica sem suporte, sem franqueador, sem nada, ele compra do fornecedor que ele quer e vai tocando a operação do jeito que ele consegue ali. Tem muita... Cara, tem processo judicial, às vezes, de franqueado que quando fica sem a franqueadora, quer assumir a marca. E consegue. Já teve caso que sim. Legal. Você fica disputando a marca porque o cara fala, cara, eu não vou pagar royalties para um cara que eu nem sei quem é. Cada hora bate um na minha porta e fala, você deve royalties para mim agora. O cara que me largou na mão fala que eu tenho que pagar para ele. Eu falo, não vou pagar para ninguém. Vocês estão falando da Pizza Hut? Isso aconteceu. Aconteceu especificamente com a Pizza Hut, que eu não sei se ela existe ainda, mas aquela única que tinha ali na Bandeirantes, quase chegando na Marginal. No aeroporto, perto do aeroporto, lá em cima. Na Avenida dos Bandeirantes, lá em cima. Não. Lá para baixo, não lá em cima. Quase na Marginal. Há mais ou menos umas 5 grandes quadras antes da Marginal. Era 2 quarteirões antes do Jack in the Box. Isso. Que já tinha... Exatamente, isso. Então, essa operação... ela virou uma operação rebelde, ela lançava as próprias pizzas. O cara que era eu daqui a pouco me lembro o nome dele, eu conheci, a gente viajou junto e tal. Ele falava assim, eu estou me lixando. Ele já tinha sido gerente no McDonald's, ele já tinha sido dirigente no Bob's, e ele estava com a Pizza Hut. E ele falava, ele lançou a pizza brasileirinha, que era... com abacaxi, não sei o quê. Ele estava um pouco se lixando. Eu me lembro da Pizza Hut de Florianópolis, que era do dono da RBS, em sociedade com o Roberto Carlos. Quarta-feira era quarta-feira dançante. Tinha música. Dançante, cara. Assim, cada um faz um negócio. Eu contei para vocês da Pizza Hut, do cara do Rio Grande do Sul, que viu que melhor do que tocar a pizzaria era usar a construtora dele para vender. O Roberto Valverde falou da Operação Peixe, que era uma operação para esquentar dinheiro, que eram os franqueados de Salvador, que virou um escândalo, matéria da Veja e tudo mais. Agora, aonde eu quero pegar, Ricardo? Tudo bem, você está olhando sobre a ótica de um franqueado. Mas eu queria te perguntar o seguinte, sobre a ótica de um franqueado, você deixaria alguém comprar de novo essa franquia? Ou é por isso que ela cai na mão de grupos econômicos e você não consegue mais identificar quem é quem?
E acaba ficando uma relação que você não acha o rastro, né? Não. Você não acha o rastro. E, de novo, e aí vem aquela história que o Riso bate sempre nessa tecla, da COF. Ele teria que colocar na COF esse histórico todo? Teria que colocar. Isso. Era onde eu queria chegar. Imagina só essas 2 páginas da pauta na COF. 50 páginas de COF só para explicar o histórico. Só para contar o rebu que é esse negócio aqui, de quem passou na mão de quem. Riso Luiz. Fala. Você sabe que isso não aparece em lugar nenhum. Estouramos nosso horário. Podcast hoje foi longo o podcast, 1h20. Mas valeu a pena. Eu acho que a gente pode no próximo bloco, no próximo programa, voltar falando um pouquinho mais da Soval, que eu acho que tem bastante conversa ainda, né? A gente abre terminando a história do KFC. Do KFC. Até o próximo Franquia Sem Segredo.